Olá, Pai do Senhor a todos vocês. Estou aqui neste momento para estar meditando um pouquinho na nossa lição da escola dominical. Então, peço a você que fique comigo aqui nesse momento. Nós estaremos meditando um pouquinho na lição da escola dominical. Bem, faremos uma oração e logo depois estaremos falando um pouquinho a respeito da nossa revista desse trimestre que começa agora, né? Nossa lição será dia 1º aí. Nossa primeira lição será no dia 3 de janeiro, né? Próximo domingo, e estaremos iniciando esse ano falando aí sobre o verdadeiro pentecostalismo, e vai ser uma lição muito interessante. Oremos ao Senhor Deus. Pedimos a Tua graça nesse momento que vamos compartilhar um pouquinho da Tua Palavra. Fique conosco, nos orientando, nos mostrando, Pai, a maneira correta para levarmos esse conhecimento até os nossos alunos. Pedimos assim ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nesse momento, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa revista, né? A gente sabe que esse trimestre nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, né? Primeiro trimestre, 2021, aí está a nossa revista, todos juntos na EBD, um grande avivamento nos aguarda, né? Eu sou o pastor Jocinei Rosa, eu sou da AD Caluz, né? Vamos agora entrar aqui, né? A gente viu a nossa lição desse trimestre, as nossas lições. Estaremos falando sobre o pentecostalismo, né? E eu percebo que nunca a nossa igreja, a igreja no modo geral, precisou tanto de um avivamento, de vivenciar o verdadeiro pentecostalismo, como o momento que a gente está vivendo agora na atualidade, né? Então, na nossa primeira lição vai ser a pessoa do Espírito Santo, a segunda lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo do Espírito Santo vai ser a terceira lição, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, santificação, e a sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A oitava lição, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual, vai ser a nona lição. O Senhor Jesus cura hoje, a 10ª lição. A 11ª, compromissados com a evangelização. A 12ª, a urgência do discipulado. E a 13ª, voltados os olhos para a bendita esperança. Então essa será a nossa lição desse trimestre. Nós vamos para a lição de hoje, que trata sobre da pessoa do Espírito Santo. Eu estou aqui com a minha revista e a minha Bíblia, para a gente meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor, né? A pessoa do Espírito Santo, texto áureo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Os objetivos, né? O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Eu sou muito criterioso em relação aos verbos usados para o objetivo, né? Expor a doutrina é o objetivo geral. Objetivos específicos. Ao término dessa lição, o aluno deverá ser capaz de, sempre que nós elaborarmos um objetivo, nós temos que ter em mente esta introdução aí. Ao término desta lição, ao término desse capítulo, ao término desse texto, ao término desse trecho, o aluno deverá ser capaz de, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Eu resolvi botar como objetivo para os meus alunos não apresentar como verbo, mas sim descrever a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Eu entendo que o aluno não vai apresentar nada, né? Ele não pode... parece até que palavras são sinônimas, mas não. Existe uma relação de verbos que devem ser usados nos objetivos específicos e nos objetivos gerais, né?
E afirmar também, eu troquei por concluir. O aluno tem que chegar à conclusão de que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tá? Mas vamos lá para a nossa lição. Tá? A leitura bíblica está em João, capítulo 14, 16 a 18, depois o 26, e depois no capítulo 16, versículo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí 16 e 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Bem, essa lição, né, ela fala sobre o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. É bom estudar sobre isso, é bom estudar sobre esse tema, porque nós temos visto no decorrer da vida cristã, eu que já estou há 47 anos, 47 anos, vou fazer 48 anos que eu estou na Igreja Assembleia de Deus, eu acompanhei e vi durante essa trajetória muita meninice, muitas manifestações que pode ser qualquer coisa, a carnalidade e outras coisas, menos manifestação do Espírito Santo. Então estudar esse tema é algo assim muito importante, é algo que vai fazer a diferença realmente nas nossas igrejas. Então esse é o tema da lição, né, desta lição. Vamos estudar o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático, né? E logo na introdução aí também o comentarista ele fala a respeito do que caracteriza os pentecostais, que é relações e experiências com o Espírito Santo. Nós falamos que nós temos relações, temos experiências com o Espírito Santo. E a maior dessas experiências é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações. Que manifestações são essas? A glossolalia, que é a línguas, né? O falar em línguas estranhas, profecias e curas e também maravilhas. É claro que profecias, a maior de todas as profecias está aqui, ó. Está aqui. E quando uma profecia não coaduna com a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Porque tem muitos profetas por aí, né? E muitos profetas por aí falando o que bem apraz, falando as coisas como se Deus tivesse enviado, quando Deus não enviou ninguém, né? Nesta lição teremos uma visão geral, né, sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, nesta lição a gente vai ter uma visão geral sobre o Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Como diz aqui, o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Uma pergunta que tem aqui. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Nós precisamos saber sobre a divindade, sobre a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então vamos começar com a sua divindade. A divindade ou deidade significa que o Espírito Santo ele é Deus, né? E essa divindade ela está bem clara na fórmula batismal, quando o Senhor ordena, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma força apenas, não é uma força que emana de Deus, não é uma luz, não é uma energia, não. O Espírito Santo é um Deus. O Espírito Santo na verdade, é Deus. Então a divindade do Espírito Santo está aí exposta, revelada, está clara na fórmula batismal, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são colocados em igualdade, né? Também está clara em toda a Bíblia, né, a divindade do Espírito Santo. Olha só essa referência que nós temos aí. Vamos dar uma olhadinha, ver se eu consigo abrir aqui a referência, para que todos possam acompanhar. Não sei se eu vou conseguir. Não, acho que eu não vou conseguir. Isso está aparecendo para mim aqui, tá? Mas olha só, em 2 Samuel 23, 2 e 3, diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim,
e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então o Espírito do Senhor falou a mim. Então aqui o Espírito Santo está sendo apresentado como Deus. E 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós sabemos que a divindade do Espírito Santo está exarada aí nas Escrituras. Em 1 Coríntios 3,16, o Espírito Santo é chamado de Deus, porque fala que nós somos templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Então, ele é chamado de Deus. Em João 14, 23, o Senhor fala que aquele que ama, o Senhor viria com o Pai, com Deus, e faria na pessoa morada. Então, o cristão é a morada de Deus. Se é a morada de Deus e é templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo também é Deus. Em Atos 5, 3 e 4, também naquele episódio de Ananias e Safira, quando Pedro chama a atenção deles, Pedro fala do Espírito Santo, mentiste ao Espírito Santo, mentiste a Deus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, essa aí é uma das coisas que nós precisamos saber, que o Espírito Santo, ele é Deus. E personalidade, ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. E por quê? Porque ele apresenta atributos de uma personalidade. Ele apresenta os elementos constitutivos de uma personalidade. Olha só, o Espírito Santo tem intelecto, ele tem emoção, sensibilidade, e ele tem vontade. Então, intelecto, emoção e vontade são elementos constitutivos de uma personalidade. É claro que existem outros elementos também presentes numa personalidade, presente em mim, presente em você e presente também no Espírito Santo. Então ele possui os elementos constitutivos. O intelecto. O Espírito Santo é inteligente e raciocina. Você pode ver aí nos textos, aí, nas referências. Deixa eu pegar uma para a gente ler aí. 1 Coríntios 2 e 10. Vamos ler 1 Coríntios 2 e 10. Para você ver só como o Espírito Santo, ele possui intelecto. Olha só o que diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele possui inteligência, ele possui intelecto, né? O que diz o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo sabe. Então ele tem intelecto. E se nós lermos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 27, olha só o que diz, Romanos capítulo 8, versículo 27, diz assim, ó. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ele sabe, ele é inteligente e ele se relaciona. Então o Espírito Santo, ele tem as características de uma personalidade. Então ele não é uma força, ele não é algo, uma energia, uma luz, não. Ele é uma pessoa, ele tem intelecto. Se ele tem intelecto, se ele tem emoção, se ele tem vontade, ele é uma pessoa. Ele também tem emoção. O Espírito Santo ama e pode se entristecer. Nós vimos aqui no nosso textuário, falando aqui no nosso textuário, que nós lemos agora no início, que diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo. Então, se ele pode se entristecer, ele tem emoção, ele tem sensibilidade. E se ele ama, ele tem emoção. Se ele ama, ele tem personalidade. Tá? Então, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem sensibilidade. Mas ele também tem volição, ou seja, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele é volitivo. Isto é, ele tem vontade própria. Em Atos 16, vamos ler Atos 16 e versículo 7. Não vamos ler muitos versículos, não. Você pode ler com seus alunos, tá? Mas deixa eu ver ali, tá ali atrás da câmera. Atos 16. Você pode ler com seus alunos, tá? Atos 16 e versículo 7. Olha só o que diz. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu.
Então ele tinha vontade. Ele não deixou que os irmãos, Paulo ali, que eles fossem para o lugar que eles queriam. Pelo contrário, o Espírito Santo não deixou eles ir. O Espírito Santo tem vontade, tá? Ele tem vontade própria. Então o Espírito Santo ele apresenta os elementos constitutivos de uma personalidade. Ele tem intelecto, ele tem emoção e ele tem vontade. Mas ele também tem os atributos divinos. Vamos voltar aqui rapidinho. Nós vimos que a divindade do Espírito Santo, ele é Deus, isso está na Bíblia. Ele tem personalidade, ele tem os elementos constitutivos de uma personalidade. E ele também tem os atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. A Bíblia revela o que seriam atributos comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Algumas características, alguns atributos comunicáveis, o homem também possui. Por isso é chamado de comunicáveis. Tá? São aqueles que Deus compartilha com o homem. Tá? Da mesma forma que ele tem, ele compartilha isso aí com o homem. O homem também possui. Já os metafísicos, não, os metafísicos são aqueles que transcendem a natureza física das coisas. Está acima de nós. O ser humano não consegue fazer, não consegue ter esses atributos. Mas os comunicáveis, os seres humanos conseguem ter, ou melhor dizendo, os comunicáveis o ser humano tem. Agora os incomunicáveis ou metafísicos, o ser humano não possui esses atributos, tá? Onipotência, por exemplo, é um atributo comunicável ou incomunicável? Esse é um atributo incomunicável, esse é um atributo metafísico, está além de nós. Agora o Espírito Santo, ele tem onipotência. O Espírito Santo também tem onisciência. Nós não podemos. Onipresença também. E eternidade também o Espírito Santo tem. A onipotência, olha só o que diz em Romanos 15:19 na tradução brasileira. No poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, mostrando poder. Onipotência significa ter todo o poder. E diz mais Mateus 12:28 e Atos 2:4, apresenta o Espírito Santo como fonte de poder e milagres. Então o Espírito Santo também ele é a fonte de poder e de milagres. Então ele tem onipotência. Esse é um atributo metafísico, é um atributo incomunicável. O ser humano não possui essa onipotência. Até às vezes pensam que são onipotentes. Mas aí vem um vírus, né, um Covid-19 da vida, e mostra que ninguém tem poder nenhum, né, que tudo está na mão de um único ser, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E outro atributo incomunicável é a onisciência, ou seja, conhece todas as coisas. Nós lemos um versículo que diz isso, né? Conhece até as profundezas de Deus. Então, esse é um atributo incomunicável. E deixa eu mudar isso aqui de lugar. E também ele conhece o coração humano. Aquilo que sobe do nosso coração. Você quer falar isso, né? Que sobe do nosso pensamento, a nossa mente, o coração humano. Então o Senhor conhece, o Espírito Santo conhece. É por isso que às vezes a gente vai falar alguma coisa, ou mesmo durante uma mensagem, você prega uma palavra, você não sabe nem o destino da palavra. Você sabe que tem alguém ali, porque o Espírito Santo não fala com quem está ausente, mas com quem está presente. Então tem alguém ali que merece aquela palavra, ou está esperando aquela palavra, ou precisa daquela palavra, ou para se consertar, ou para se animar, eu não sei. Mas assim, a pessoa ouve a palavra e a pessoa vem, meu Deus, essa palavra foi para mim, eu estava precisando muito dessa palavra, ou aqueles que precisam se consertar, pastor, eu vim aqui para me consertar porque a palavra tocou dentro de mim e tal, porque o Espírito Santo, ele é onisciente, isso aí é um atributo divino. Se ele é onipotente, se ele é onisciente, ele é Deus. E a onipresença não está aí na revista, né? Mas eu incluí aí, dizendo que o Espírito Santo ele está em todos os lugares. Se nós lermos no Salmo 139, versículo 7 a 12, o salmista, no versículo 7, fala assim, para onde fugirei do teu Espírito? Olha aí. Ou para onde me irei da tua face? Aí ele começa a descrever o holocausto onde ele poderia andar, e até ali o Espírito Santo estaria. Então o Espírito Santo ele é onipresente. O que significa onipresença? Ele está em todo lugar. Então a onipotência tem todo o poder, a onisciência sabe todas as coisas, e a onipresença ele está em todos os lugares. E o outro atributo divino é a eternidade.
que não tem princípio nem fim de dias. Ele é chamado em Hebreus 9,14 de Espírito Eterno. Ele não tem princípio nem fim de dias. E mais temos outros atributos. Vamos para os próximos atributos. Outros atributos divinos. O Espírito Santo, ele é o Criador, ele também é Criador do ser humano e do mundo. Se você ler em Jó 26:13, 33:4, fala sobre isso. E no Salmo 104, versículo 30, também fala sobre o Espírito Santo como Criador. Ele aparece como Criador. Vamos ler Jó 26:13. Tá? Jó 26:13 para a gente prosseguir a partir daí. Olha só o que diz: pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, pelo seu espírito ornou os céus, ou seja, fez os céus, enfeitou os céus. Agora, Jó 33:4. Olha só o que diz Jó 33:4. Diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então está mostrando que o Espírito Santo, ele também ele é Criador. Claro, ele é Deus, então ele é Criador. Agora vamos ver no Salmo 104 e versículo 30, o que diz aqui. Vamos ver, 104, versículo 30, diz assim, ó: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo, ele é Criador, também é Salvador. O Espírito Santo também, ele é Salvador. Leia só Efésios 1:13. Vamos ler lá em Efésios 1:13. Olha só, Efésios 1:13. Diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se nós formos selados com o Espírito Santo da promessa, só poderemos ser salvos se estivermos com esse selo, com essa marca. Então, o Espírito Santo é Salvador. 4:30 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós sabemos, se você for ler em Tito também, fala sobre isso. Então, nós temos que acreditar que o Espírito Santo é Deus. Ele é Criador também, ele é Salvador, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é eterno, Criador, Salvador. São os atributos incomunicáveis de Deus, tá? Que está no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Incomunicáveis. O ser humano não possui. O ser humano não é Criador, não é Salvador. O ser humano não é onipotente, não é onisciente, não é eterno, não é onipresente, tá? A palavra de Deus também apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, que são eles: santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então, isso aí, da mesma forma, se você ler as referências, Romanos 15:16, João 14:26, você vai olhar ali esses atributos comunicáveis que o ser humano tem também. É claro, por exemplo, a questão da santidade. A santidade, o Senhor fala na sua palavra: sede santos porque eu sou santo. E eu sempre, quando falo nesse assunto, eu pergunto: quem pode ser santo igual a Deus? Ninguém consegue ser santo igual a Deus. É impossível nós nos tornarmos santos iguais a Deus enquanto estivermos aqui, né? Mas nós sabemos que quando o Filho se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, diz a palavra do Senhor. Mas estando aqui, vai ser impossível. Mas então por que a Bíblia ordena? Porque o Senhor ordena que nós sejamos santos como Ele é santo. Bem, Ele nos ordena simplesmente porque a santidade é uma utopia. Nós estamos olhando para a santidade de Deus e tentando copiá-la, indo em sua direção. Enquanto nós estivermos perseguindo, indo atrás, buscando a santidade de Deus, nós não vamos errar o caminho, porque está lá em cima. Às vezes as pessoas confundem. Algumas pessoas pensam que santidade é você fazer o que a igreja diz. A igreja fala: você não pode fazer isso, você não faz. A igreja diz: pode fazer isso, você faz. Não, tá vendo? Eu sou santo porque eu sigo o que a igreja diz. Não, a santidade de Deus está acima do que a igreja diz. O que a igreja diz não pode ser parâmetro para nós medirmos a nossa santificação. Não, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para o Espírito Santo. A nossa santidade tem que ser
equiparada, ou melhor, tem que ser comparada com a santidade de Deus. Se nós estivermos muito longe, temos que nos aproximar mais. E não com aquilo que a igreja diz, ou manda fazer, ou diz que não pode fazer. Não, está acima disso. Está muito acima disso. Então a palavra de Deus apresenta aí também os atributos comunicáveis. Então, encerrando o tópico 1, a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo. Ele é Deus, né? Sua personalidade e também seus atributos divinos. Então aí na Bíblia tem tudo isso aí. Mostra-nos que o Espírito Santo é Deus, né? Mostra a sua deidade. Mostra-nos a sua personalidade, que ele é uma personalidade, e também seus divinos atributos. Tá? Então o Espírito Santo, ele é Deus. Vamos para o tópico 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Tá Jesus Cristo aí, mas é Jesus Cristo, tá, gente? Só um errinho aí que eu vou consertar depois, né? O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, né? Então o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Isso aí, existe um termo, pericorese, chamado de pericorese, né, que é uma palavra assim, interessante, é um termo teológico interessante. Aqui eu botei um hiperlink, mas só que eu não estou conseguindo passar para vocês. Eu não vou fazer isso agora, porque senão teria que sair aqui da gravação, sair e voltar depois, aí seria trabalhoso. Mas pesquisando sobre pericorese, né, deixa eu abrir aqui para que eu possa ler para vocês. Na verdade, pericorese, ela é um termo, né, grego, que descreve uma dança de roda, característica das crianças em momentos de brincadeiras. Então é uma dança de roda. As crianças, como é que as crianças brincam de roda? Dão as mãos uma a outra e vão rodando, né? Peri significa movimento circular, né? Pericorese o nome, né? Peri significa movimento circular, peri. E core vem de Coreia, que significa dança, por exemplo, coreografia. Então pericorese, peri significa movimento circular e Coreia significa dança. Daí vem a palavra coreografia. E eses, né, pericoreses, que é um sufixo usado para formar a palavra de ação ou processo, né? Isso é interessante, porque mostra que a Trindade é dinâmica, não é algo estático, não é estática. A Trindade, ela é dinâmica. Mas da onde veio essa palavra, né? Conta-se que João Damasceno foi um dos pais da igreja que viveu entre os anos de 675 e 749. Ele estava querendo entender a questão da participação ou a questão da Trindade. Ele queria compreender sobre a Trindade. Conta-se que ele estava tentando entender, mas não conseguia. Ele estava ficando já confuso a respeito da Trindade. Então ele fez uma oração ao Senhor, orou ao Senhor e voltou a estudar novamente para tentar compreender sobre a Trindade. Aí ele escutou umas crianças cantando. Aí ele foi até sua janela olhar e ele viu as crianças ali brincando de roda. E na brincadeira, uma criança saía, tinha uma criança no centro, aí as crianças estavam rodando, e depois uma saía do centro, ia a outra para ficar em evidência, e aquela se retirava e ia para o meio da roda ali, ficar girando ali, aí depois saía aquela do centro e ia a outra para ficar em evidência. Aí ele teve essa que nós podemos dizer, de revelação. A mente dele se abriu e ele teve um entendimento a respeito da Trindade. Por isso é chamado de pericorese, tá? Pericorese significa movimento circular, de dança, coreografia, né? Então foi isso. Mas o que isso significa em relação ao Espírito Santo e ao Filho? Então, pericorese se tornou um termo teológico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Então, como que seria? Lembra da brincadeira de roda? Uma criança estava em evidência. Assim acontece também na Trindade. Quando uma pessoa da Trindade está em evidência, as outras duas pessoas ficam ali em volta, dando apoio. Depois, uma sai da evidência, a outra entra em evidência, as outras pessoas da Trindade ficam ali dando apoio,
foi assim na criação, o Senhor Deus, o Pai, estava em evidência. O Espírito Santo estava ali e o Filho também estava ali. Quando Deus se manifestou em carne, o Filho veio à Terra, ele ficou em evidência, mas os outros dois estavam ali, né, girando ali, dando apoio. Depois o Senhor Jesus foi para o céu. Quem foi que desceu para ficar em evidência? Foi o Espírito Santo. Mas Deus o Pai e Deus o Filho continua também atuando por intermédio e através do Espírito Santo. Então aí, esse termo pericorese significa isso, né? Significa a relação de compartilhamento entre o Espírito Santo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pericorese é um termo teológico que expressa essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero ter conseguido esclarecer, né? Ele me glorificará. O tópico, o subtópico 2 aí do tópico 2. A adoração ao Espírito já foi questionada entre os assembleianos por causa da referência acima, porque diz que ele me glorificará. Então muitas pessoas achavam que não podiam adorar o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo adora ao Senhor Jesus, glorifica ao Senhor Jesus. E ainda hoje, segundo o comentarista, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai também glorifica o Filho. A palavra, o Senhor diz naquela oração de Jesus no capítulo 17 de João, fala sobre isso: o Pai glorifica-me. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, né? Se o Espírito é Deus, está adorado aí, mas é adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Então, o Espírito Santo é Deus e ele pode sim ser adorado. Mas uma coisa interessante, né, que vai estar aqui na prática da pericorese, é que quando você dá glórias a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no nosso louvor. Quando a gente dá glórias a Deus, o Filho e o Espírito também estão sendo glorificados. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito também está sendo glorificado. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Sendo assim, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Isso aí está no credo de Atanásio. Então, a Trindade tem que ser adorada. Nós temos um hino da harpa cristã, que é o 125, se não estou equivocado. Ele fala cada estrofe para uma pessoa da Trindade. Primeiro fala: vem tu, Rei dos Reis, vem tu, Consolador, vem tu. Eles falam cada estrofe para uma pessoa da Trindade. Tem 4 estrofes. Aí na última estrofe ele reúne a Trindade e fala para as 3 Trindades. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles devem ser adorados. Eles são adorados. Nós podemos adorá-los, tá? Então você pode clamar: vem sobre mim o Espírito Santo. Você pode pedir isso. Pode falar assim. Você pode: glória ao Espírito Santo. Você pode falar assim: Deus me envia o Espírito Santo sobre mim, a tua promessa, Pai. Você pode falar assim. Você pode: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Trindade pode ser adorada, tá bom? Agora, o Espírito Santo e Jesus Cristo, tá criso aí, gente, mas Jesus Cristo, tá? Foi um erro meu aí na hora de digitar. Consubstancial com o Filho. O que significa consubstancial? Consubstancial significa da mesma substância, da mesma essência. Então o Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, né? Então, se a gente ler aqui em João, vamos ler em João 10 e 30, João 10 e 30, olha só: eu e o Pai somos um. Aí, consubstancial, tem a mesma substância, a mesma essência. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Vamos ler Romanos 8 e 9. Romanos 8 e 9. Vamos ver aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, então existe a mesma substância. E quando Jesus disse ao Pai, Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador, eu botei entre colchetes
a palavra grega alon, né? A palavra grega alon significa, peraí, deixa eu voltar aqui. A palavra grega alon significa mesma natureza, tá? A palavra grega significa mesma natureza, mesma essência, mesma espécie, significa mesma qualidade. Então, outro aí não significa de outra espécie, diferente. Não, a mesma natureza, a mesma espécie, a mesma qualidade. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que o Espírito Santo é consubstancial com ele. Então, quando o Senhor falou para os discípulos, ó, eu vou rogar ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Eu estou indo, mas outro, igual a mim, com a mesma natureza, com a mesma espécie, com a mesma qualidade, ele vai ficar com vocês. Ele vem ficar com vocês para sempre. Então, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Tá? Então o Espírito Santo é alguém como Jesus. Então ele está aqui comigo aqui agora, nesse momento que eu estou fazendo este vídeo. Ele também está aí com você agora, também que está vendo essa lição, ouvindo essa lição. Ele também está aí agora. E ele é como Jesus, da mesma substância, glória e poder. E encerrando o tópico 2, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, em Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Então existe uma comunhão perfeita, tá? E o último tópico agora, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? Então o Espírito Santo, ele não ficou restrito apenas lá na criação, não, tá? A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Bem, no mundo, como que ele age no mundo, né? Ele age no mundo na ordem cósmica. Você olha para o céu, né? Tudo em ordem. Os planetas nas suas órbitas, não somente os planetas, mas todos os astros celestes, os luminosos e os iluminados, tudo tem a sua órbita, tudo na maior perfeita harmonia, porque o Espírito Santo está agindo aí na ordem cósmica do universo. E também na criação e preservação do planeta Terra. Se nós lermos Gênesis 1 e 2, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Olha só o que diz aqui, ó. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, agora fica até difícil, as Bíblias têm tanta coisa, né? Vamos ver aqui. Gênesis 1 e 2, diz assim, ó: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ali estava o Espírito Santo na criação. E quando o Senhor fala, façamos o homem, ele está ali junto também. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Como nós já lemos, Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo continua aí, agindo ainda na preservação do planeta. Se não fosse o Espírito Santo agindo aí na preservação do planeta, eu nem sei o que seria de nós, como seria esse planeta, né? Continuando, atua também nas coisas naturais do dia a dia. São coisas naturais que eu não coloquei aí, mas o comentarista quer dizer que não deixam de ser milagres. Então a gente nem encara como um milagre, mas tem coisas que não deixam de ser milagre. Por exemplo, um acerto médico num diagnóstico complicado. Está lá um diagnóstico complicado, a pessoa não sabe, a pessoa está ali doente, não sabe o que é, a pessoa pede auxílio, o Espírito Santo vai lá, ilumina o médico vai e acha ali o que está acontecendo. Eu me lembro uma vez que minha irmã estava sentindo uma dor de cabeça muito forte e nós não sabíamos o que tirou raio-x da face, fez diversos exames de corre para lá, corre para cá, e foi um final de ano tumultuado naquele ano, e minha irmã passando mal, que a dor de cabeça, nada. E aí teve um dia que ela passou mal, minha mãe pegou o raio-x e levou para um médico na emergência do hospital, né? E quando chegou lá, o médico pegou um raio-x. Nós já tínhamos cansado de mostrar aquele raio-x, minha mãe na época, né? Já estava cansado de mostrar aquele raio-x a diversos médicos, mas quando aquele médico olhou assim, aí olhou para minha irmã, abre a boca. Minha irmã abre a boca, ele, ó, tira esse dente aí. Aí esse dente aí, olha só, a infecção subiu até aqui,
foi uma iluminação, foi algo do Espírito Santo mesmo, que aquele médico olhou e viu. Tantos outros especialistas olharam e não conseguiram encontrar. Então o Espírito Santo também, num acerto médico, num diagnóstico complicado, ele está ali. Uma aprovação num concurso concorrido, a pessoa vai lá se inscrever, a pessoa estudou bastante, se dedicou. Enquanto algumas pessoas iam para a balada, ela estava lá estudando. Enquanto alguns iam sair, se reunir com os amigos, ela estava lá estudando. Aí chegou no dia da prova, ela foi lá para a prova, mas era uma prova difícil. Talvez outras pessoas que estudaram em colégios melhores, colégios de renome, também estavam ali prontos para passar. Mas a pessoa vai e fala assim: ah, Espírito Santo, me faça lembrar, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo faz lembrar, me faça lembrar. E a pessoa consegue a aprovação no concurso concorrido. Isso aí também é um milagre, isso aí também é o Espírito Santo atuando nas coisas naturais do nosso dia a dia. E uma promoção de cargo da empresa também é a atuação do Espírito Santo. Só está ali, preciso. Também nas coisas naturais do dia a dia, que muitos não consideram milagres, mas sim, são milagres também, né? E no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Foi o Espírito Santo que foi conduzindo tudo. Foi ele que inspirou os profetas. Pode ler a referência depois. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. E a gente pode ver, quando a gente vai ler essas referências, e quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que escreve lá, está escrito: e o Espírito do Senhor se apossou de Davi, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso está lá em 1 Samuel 16:13. E a gente vê que então veio sobre Jaziel, o Espírito do Senhor, e ele profetizou. Então, lá no Antigo Testamento a gente vê o Espírito Santo conduzindo a história do plano divino da salvação. E outra coisa também é que o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. A pessoa às vezes não tem ciência disso no primeiro momento. Ele pensa às vezes que foi ele, às vezes que foi lá, que foi ele que quis a igreja, mas já é o Espírito Santo convencendo o homem, tentando levar o homem a Cristo. E quando ele vem e aceita Cristo, aí mesmo que o Espírito Santo começa a se apossar dele. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo. Isso aí está na palavra do Senhor, né? E também ele age na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vai ter uma lição que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo e talvez fale melhor, né, nessa questão aí do dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele, o Espírito Santo, ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Deus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Aí você pode ver aí que o comentarista foi sábio. Quando ele botou, pode ser visto, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes pode ser visto por meio do fruto do Espírito, né? Pode ver que o fruto do Espírito não está no plural, está no singular. Mas quando você abre lá 5:22, tem diversas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. Como se fosse os vários gomos de uma laranja. O fruto do Espírito está lá, mas amor, bondade, mansidão, está tudo ali o fruto do Espírito. Então, se nós tivermos em nossa vida o fruto do Espírito, as pessoas vão olhar em nós e ver o fruto do Espírito. Isso aí é uma das evidências que o Espírito Santo está atuando em nossas vidas. E não somente manifestações de dons espirituais, bater o pé no chão, trazer revelação, gritar, virar cambalhota, falar línguas estranhas, realizar curas. Não, e só isso aí não significa a atuação do Espírito Santo na vida não, tá? Me desculpa falar isso aí, mas é uma verdade. Porque tem pessoa que está na igreja profetizando, está na igreja falando línguas estranhas, mas dentro de casa está lá batendo na esposa, espancando os filhos e fazendo N situações. Está lá roubando a luz no gato lá, está com gato net, está com tanta coisa errada e chega na igreja e quer. Não, a manifestação a manifestação mesmo do fruto do Espírito em nossas vidas. Quando as pessoas olham para nós e veem o fruto do Espírito em nossas vidas, aí sim, isso aí é uma das evidências de que nós estamos sob a atuação do Espírito Santo, né?
Se nós nascemos, nós no Espírito, temos que andar também no Espírito. Agora, os dons espirituais também é atuação do Espírito Santo, né? Revelação, profecias, o dom de línguas, interpretação de línguas, tudo isso aí são manifestações dos dons espirituais na nossa vida, mostrando que o Espírito Santo está atuando em nós. Encerrando o tópico 3, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo-o de seu real estado, regenerando-o e capacitando-o para o serviço no reino de Deus. Conclusão, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. O comentarista dizendo para a gente, né? Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, essa foi a primeira lição dentre as 13, essa foi a primeira. E vamos aí estudar sobre o pentecostalismo, sabendo que um grande avivamento nos aguarda. Então não falte à escola dominical. Você, professor, se dedique, busque ao máximo, estude e deixe o Espírito Santo atuar através de você diante da classe. E se você quiser esses slides para você usar ou guardar, você pode me pedir. Eu vou deixar. Você entra no meu no meu Instagram, melhor dizendo, e vai lá. Meu Instagram é pastor.jocinei. Vai lá no direct e fala comigo, eu quero os slides da lição 1 e eu vou estar enviando para você por e-mail. Você bota isso e deixa lá o seu e-mail que eu envio completamente grátis para você pelo e-mail, tá bom? E vou deixar também na descrição desse vídeo um link com algumas atividades para os alunos, tá? Um link que você vai clicar e você vai olhar a atividade que o aluno pode fazer pela internet. Se por acaso você quiser essa atividade também, você me avisa que você quer essa atividade, que eu vou enviar para você, você responde a atividade, tá? Você clicar no link, entra lá e responde para você ver como é que é a atividade. E se você gostar e quiser, eu quero fazer isso com meus alunos também, eu vou disponibilizar um vídeo para você ensinando como você faz esse vídeo, essa atividade, caso você não saiba. Tá bom? Então, que o Senhor abençoe vocês e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um vídeo da Escola Dominical. E na ocasião estaremos ministrando a aula 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Tá ok? Que o Senhor continue abençoando você. Eu estarei consertando os erros que vocês viram aí que estão nos slides e estarei disponibilizando para vocês via e-mail. Se você for lá no meu Instagram pastor.jocinei, e no direct me pedir, deixar seu e-mail, eu vou estar enviando para você completamente grátis esses slides para você estar usando ou estudando também a palavra do Senhor. E que o Senhor vos abençoe. Até a próxima.